criando a minha rotina e co-criando, junto com todo mundo dessa época, um mercado de influência que hoje é muito importante, né? Então, todas as pessoas que começaram, assim, parece que até despretensiosamente, hoje fazem parte dessa cultura nova de mercado de influência. Eu acho que tem uma demanda muito grande de mercado de fazer coisas personalizadas. Então, assim, um roteiro personalizado pela Érica, porque eu já viajei tantos lugares do mundo, de repente seja interessante. Algumas coisas que eu já tenho feito são rotas gastronômicas com a minha assinatura, que as pessoas também podem ter acesso. E o próximo passo, eu acredito que seja meu livro. Faria uma provocação. Por que você não cria um livro feito pelas essas pessoas que te acompanham há 20 anos, que seja uma coisa colaborativa? Ou seja, cada pessoa escreve um capítulo, Érica na gastronomia, Érica nas viagens, e quem vai fazer isso aí vai ser os próprios usuários que estão fazendo parte do... Adorei a ideia. Assim, Porque o futuro é colaborativo. Exatamente. E aí você nada melhor, mais prestígio que você vai dar para uma pessoa que te acompanha há 20 anos, é ela fazer parte da tua vida através de um capítulo. Eu achei fantástico. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao Future Hacker. Vou entrevistar aqui a Érica Gentili. Ela é uma blogueira pioneira e começou a criar conteúdo desde os 14 anos de idade. Ela é jornalista formada pelo Mackenzie e curso MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Além disso, estudou em Xangai e lecionou moda no Senac. Ela tem uma formação eclética e orgânica com o mercado e trabalhou na indústria da beleza, instituições bancárias, vendas diretas, a comunicação. E ela empreende prestando consultoria a pessoas e negócios há mais de uma década. Ela tem uma audiência de mais de 300 mil, eu não gosto muito da palavra seguidores, admiradores do canal dela. E ela, principalmente, ela demonstrou uma notável habilidade, né, em construir, né, e fazer a manutenção e cativar a sua comunidade. Bem-vinda novamente aqui, Érica. Muito obrigada pelo convite, estou honrada. É um prazer. Érica, vamos lá, eu queria que você contasse um pouco nessa tua trajetória, né? Quer dizer, você começou tão cedo, né? Com 14 anos de idade ali. Então, quase uma garota capricho, né? É verdade. Em 2001, a internet era muito diferente. Na verdade, eu comecei minha trajetória para conseguir me expressar melhor. Eu era uma garota tímida e achava que na internet eu poderia, através das palavras, havia coisas que só saíam de mim por escrito. E eu percebi isso logo cedo. Então, era um diário mesmo, chamava o Diário de uma Princesa, aos 14 anos de idade. Eu trazia ali minhas impressões sobre o mundo, aqueles conflitos adolescentes, e assim eu comecei a me expressar melhor. Ainda não era um mercado, pelo menos ainda não existia nenhuma intenção, como hoje as pessoas já começam a criar conteúdo para serem influenciadores e monetizarem isso. Naquela época não havia essa intenção, a intenção era realmente a autoexpressão, né? Então eu fui criando a minha rotina e co-criando, junto com todo mundo dessa época, um mercado de influência que hoje é muito importante, né? Então todas as pessoas que começaram, assim, parece que até despretensiosamente, hoje fazem parte dessa cultura nova de mercado de influência. Nossa, muito interessante essa ideia, porque na verdade eu lembro dos diários, né, das meninas, né? Que elas prendiam com cadeado, etc. Tive então, também. Né? Então, quer dizer, aí você foi exatamente a passagem desse diário para o online, é isso? É. Eu lembro que eu trabalhava na Editora Abril, 1000 anos atrás ali, no começo também dessa época, né, da internet, e a gente tinha capricho lá, e é muito engraçado isso, né, que as meninas, elas mandavam cartas, né, pedindo aconselhamento, né, como se a revista fosse uma irmã mais velha, assim, né. Fui leitora, André, e também eu fiz jornalismo porque eu queria tornar profissional aquele meu desejo de me comunicar. Então, quando eu lia, eu me imaginava nas revistas, mas a revista ela tinha um lugar limitado. Poucas pessoas podiam ser colunistas e escrever. Eu queria estar lá, mas aí eu me encontrei criando minha própria mídia para que eu pudesse me expressar, e isso foi criando uma comunidade em torno de tudo que eu escrevia, por identificação. Então, quando eu não tive oportunidade, eu criei minha oportunidade. Eu e muita gente. Então, acho que isso é muito legal. A internet, ela dá voz, ela dá vez, ela dá oportunidade. Eu acho que essa é a parte mais linda do meu trabalho. Inspirar outras pessoas a se comunicarem também. Legal, né? Quer dizer, quase uma terapia, né? Ali, né? Agora sim, é uma questão que eu tô curioso, assim. Sim. Algumas pessoas te acompanham desde essa época, ou seja, ela acompanha desde a Diário de Princesa para depois a adolescência, né, a maturidade. Existe alguém que te acompanha desde o início ali? Existem muitas pessoas.
Muitos dos meus seguidores, milhares, me acompanham desde criança. E aí vem toda a minha transição para mulher, para adolescência, para mulher, quando eu me casei, quando me formei, quando fui professora e quando viajei para a China para estudar. Então todas as coisas divertidas ou intrigantes da minha vida, até na minha jornada do herói, tive aí situações de saúde, situações realmente de conflito, como todas as pessoas passam, eu compartilhei. Essas pessoas passaram e amadureceram comigo. Então esse é o meu primeiro público, aquele que eu olho e falo, olha, é para essas pessoas que eu crio. É para essas pessoas que eu devo credibilidade. Então, quando eu posto, eu sempre penso nesse meu primeiro público. Eu só posto algo que eu consumiria porque eu respeito, de fato, esses meus primeiros amigos, que a maioria eu conheço pessoalmente. Então, eu também tenho uma capilaridade muito grande pessoalmente. Eu amo fazer amizade. Eu tenho muita facilidade de me conectar a pessoas, muito além do networking que seja pensado. Eu sou uma pessoa que ama conexões, amo histórias, amo contar histórias e ouvir histórias. Isso me fez me conectar muito pessoalmente e no meu primeiro grupo. Eu acho que é muito essencial a gente ser um influenciador local e depois de ter um impacto na sua comunidade, pensar globalmente, porque a internet te dá uma possibilidade de rede global, mas a gente deve sempre pensar que se a gente não respeita as nossas raízes, os nossos primeiros as pessoas incentivadores, nossos primeiros fãs, nossa família, amigos, assim, a gente não tá pronto pra ser grande. Crescer precisa de raízes, sabe? E eu sempre levei isso muito a sério. Talvez isso tenha me ajudado a criar uma comunidade com credibilidade e que me respeita nas minhas opiniões, sabe? É muito bom. Olha, mas eu tenho muita curiosidade de saber. Eu queria entender como é que é essas pessoas que conhecem, que te acompanham. É muito interessante isso, né? É muito. Quer dizer, ou seja, você conhece todas as pessoas que hoje, as mais, né, as que estão seguindo desde você conhece ela, nome e sobrenome, e assim, e como é que, o que vocês promovem? Quer dizer, vocês fazem encontros ou não? É uma coisa que, teoricamente, existe um pouco dessa barreira entre a influenciada e a influencer, quer dizer, como é que... Nossa, muito legal. Muito legal essa sua pergunta, porque claramente, dentre as 300 mil pessoas, eu não conheço todas. Mas, o meu primeiro público, quando eu falo que eu lembro, são as pessoas da minha escola, nos meus primeiros blogs, do colégio mesmo, que eu ainda vejo, a gente às vezes se reencontra. Muitos eu tenho contato ainda, eu fiz minha festa de aniversário recentemente, e essas pessoas foram. Também os primeiros blogueiras que criavam conteúdo, essas minhas primeiras pessoas, assim, o universo de uns 50, eu chamo pelo nome. Então, às vezes a gente pensa que precisa ser um universo muito grande, né? E essas pessoas te acompanhando desde o começo lembram para onde você tem que olhar toda vez que você expandir e lembrar a quem você veio e qual o seu objetivo com aquela expansão. Então, toda vez que eu cresci, eu olhei para essas pessoas e também elas têm liberdade para conversar comigo e falar, Érica, esse caminho, vamos juntos ou vamos alterar alguma coisa. Então eu tenho essa comunidade. Então como que acontece? São encontros normais, de amizade mesmo. Essas pessoas eu convivo e converso diariamente. Com centenas delas, mas tem umas 50 ali que eu posso nomear que me acompanham desde o comecinho. Não, acho que é muito... Sabe por que é muito interessante? Porque, assim, existe exatamente os influencers novos, assim. Sim. O teu já tem um grau de maturidade interessante, quer dizer, ou seja, tem pessoas que você fala já há 20 anos, né? É muita coisa. É muito louco isso aí, né? Quer dizer, no momento que você escreve, né, nos seus confidências, etc., você mostra também os conflitos? Ou só a vida de Cinderela ou a vida também de borralheira? Ah, muito bom. Interessantíssima essa pergunta. Eu acho que é o nosso papel na internet ser real. É real aquele momento de felicidade, mas é um recorte editado para, de repente, um propósito de inspirar aquele momento. Mas a gente brinca, né? A gente tem a realidade nos stories, né? E no feed é aquela coisa perfeita. A gente precisa se conectar com o nosso público contando as nossas vulnerabilidades. Eu acredito que o perfeito atrai, mas o imperfeito conecta. Quando eu conto alguma coisa da minha vida que conecta a experiência, a dor da pessoa, eu sinto que ela também me devolve em amor, em credibilidade, em energia, essa responsabilidade. Influenciar é muito difícil quando você pensa pela ótica da responsabilidade.
Você tem que pensar que todo influenciador tem responsabilidade social, responsabilidade naquilo que posta, porque a gente influencia a energia daquela pessoa naqueles dias. Energia criadora mesmo, ou energia de deixar bem, deixar mal, de como eu vou contar essa história sem parecer egoísta, sem parecer... Por exemplo, estou viajando. Como eu vou transformar meu conteúdo numa dica de valor para essa pessoa ou inspiração? E não uma ego trip. Tipo assim, eu tô aqui no Caribe enquanto você tá aí na sua segunda-feira. Sabe? Às vezes eu falo assim, eu amo minhas segundas-feiras, porque eu tô naquela situação. Mas existe alguém, como eu já fui, né? Muitas vezes, que tá ali, pegando um ônibus, trem, metrô, estressado, e que tá numa outra realidade, que eu posso inspirar, como eu já fui, que a pessoa tem a mesma vida que eu, ou momentos como esse, mas eu não posso oprimi-la para que ela pense que a vida dela não é boa, por causa de um recorte. Então eu acho que é muita questão de responsabilidade, sabe? Não, com certeza, né? Porque tem assim, pessoas que te seguem a 20 te conhecem, às vezes te conhecem mais que você mesmo. É mesmo. Aquelas que encontram, acontece com você, elas te encontram e falam assim, meu Deus, eu vi que você postou tal coisa. Nossa, você tá bem, sua mãe tá bem. Nossa, que bonito aquele lugar que você foi. E às vezes ela nem curte nem comenta, ela fica ali observando, mas ela viu tudo que você postou e você fala, meu Deus, qual é o alcance daquilo que eu posto? Perfeito. Vamos lá, Erika, deixa eu dar um passo na inteligência artificial, né? Ok. Eu acho que assim, hoje tem muitos criadores, né, que estão usando, né, muito da inteligência artificial para postagem, etc. Até que ponto isso ajuda a otimizar, óbvio, o seu tempo, sim, mas você gerar a desconexão com o seu público? Nossa, que interessante. Eu acho que a inteligência artificial chegou para ficar, né? Todos os algoritmos, eles, apesar de programados por humanos para nos auxiliarem, eles podem ser complexos porque eles começam a ter uma vida própria. Então, quem alimenta, qual é o intuito de quem alimenta esses algoritmos? Para onde eles levam? Eles levam só para a gente ser mais consumidor? Eles levam para a gente ser entendido, nosso comportamento, para a gente comprar mais? Então, onde eu queria chegar? Nós, como criadores de conteúdo, temos a responsabilidade da humanização das redes. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acredito que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, a partir disso, a gente tem uma possibilidade de pensar que as ferramentas de inteligência artificial são bem legais para, de repente, otimizar tempo, me organizar, mas não para as ideias originais. Acho que elas são uma ferramenta, mas elas não podem orientar os conteúdos, senão eles vão ficar padronizados. Né? Porque se eu faço a mesma pergunta, que as inteligências artificiais, principalmente de ChatGPT, essas coisas hoje, elas são muito orientadas ao como eu pergunto. Então, se eu sou um bom perguntador, é possível que eu tenha boas respostas. Mas, se eu pergunto como todo mundo pergunta, se eu não tenho repertório para perguntar ou para criar, formar ali aquele comando, eu vou ser mais um. E o que é muito complicado é porque eu acredito que a inteligência artificial, ela traz dados que já estão na rede. Mas a gente fala de uma população mundial que não é toda conectada. No Brasil, não temos acesso à internet para todos. Creio que muitas populações não estão documentadas nas redes. Tem muita coisa que ainda não foi documentada, apesar de toda a nossa evolução humana. Então, quando eu pergunto alguma coisa, vai se basear naqueles dados que ela já tem. E não em coisas novas que eu posso descobrir. Quando eu viajei para o Peru recentemente. Eu não sabia que dava para você, no meio da cidade, lá de Lima, tem 400 pirâmides. E é muita coisa. No meio de uma cidade como São Paulo. Então, eu só sei viajando. Ou eu só sei quando eu vou lá e exploro algum museu, alguma coisa. Mas essas informações nem sempre vão estar contidas na internet. Então, as vivências não são substituíveis. Nossa impressão pessoal não é substituível. E eu acho que a inteligência artificial vem para apoiar o criador de conteúdo ou qualquer pessoa que cria nos seus trabalhos, tal. Por exemplo, eu tenho dificuldade de organizar um texto. Então, eu posso pôr aquele texto e falo, me ajuda a organizar de uma maneira tal. Eu tenho dificuldade de colocar na ABNT para entregar no TCC, que todos temem. Então, eu posso pedir para a inteligência artificial me auxiliar naquilo robótico. Mas acho que a criação, a alma criadora mesmo, a gente precisa resgatar e até usar só a inteligência artificial como ferramenta. Porque a humanização é que conecta as pessoas. Como que eu vou me conectar a algo frio? A inteligência artificial pode imitar um humano, mas jamais terá a experiência humana. E sabe o que eu estava pensando esses dias, André? É que quando a gente programa a inteligência artificial, a gente programa por meio das nossas vivências, nossa mentalidade daquele momento. Se a inteligência artificial tivesse surgido na Idade Média, os comandos, os prompts seriam outros.
Então ela evolui à medida em que a nossa sociedade evolui. Então, se a gente continua evoluindo como humano, a gente pode dar comandos melhores e pode proteger melhor a sociedade da inteligência artificial e usá-la de maneira benéfica também. Perfeito. Érica, eu concordo contigo também, né? Eu tenho exatamente esse ponto. Eu acho que ele pode ajudar, auxiliar, mas eu acho que ainda o olhar humano, o olhar crítico humano, né, assim, ainda é fundamental para transformar, até sair da comoditização, né? Porque senão todo mundo vai fazer tudo igual e é a mesma coisa. Agora, dando um pulinho aí das marcas, né? Você acredita também que quando você fala, né, que o influencer, ele é que está humanizando, né, as redes, né? Você acha que as marcas também devem estar mais humanizadas? Assim, você vê movimentos das marcas se humanizando? Inteligente essa pergunta. Tem 2 movimentos concomitantes. Tem a marca tentando ser mais digital, fazendo os avatares, como Magalu, tantas coisas que nós temos visto. Então, tentando se tornar mais moderna para as novas tecnologias. E tem um movimento também das empresas, desde pequenas a empresas grandes. Por exemplo, esses tempos eu tive uma conexão com a Nestlé. A Nestlé está com influenciadores digitais, que são próprios funcionários que contam suas rotinas com um olhar interno e externo. E não são necessariamente pessoas com muitos seguidores, mas pessoas que têm uma comunidade interna de endomarketing e também criam para fora. Então, com uma visão um pouco mais, claro, corporativa, mais controlada, porque é dentro de uma empresa. Mas eu vejo 2 movimentos das empresas, fazer branding, tanto com inteligência artificial, quanto também com humanização. Humanizar a rede não é necessariamente você aparecer, mas mostrar coisas humanas. Por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade de aparecer na rede social. Como eu humanizo minha rede? Mostro ali minha letra, né? Posso fazer assim de cima, dicas do dia, com a letra, humanizando. Eu posso humanizar de maneira simples, mostrando um café, mostrando coisas humanas, minhas vulnerabilidades ou janelas ali de oportunidade, sem necessariamente mostrar o rosto. Então, eu acredito que as marcas estão se humanizando e elas precisam fazer isso. Não existe internet sem pessoas e sem as pessoas também não tem consumo, né? A gente pode falar de algoritmos, falar coisas assim cabulosas, mas a gente tem que pensar que o mundo só se sustenta por meio das vendas ou do meio do consumo, né? E esse consumo que tem que ser mais sustentável, esse consumo tem que ser mais responsável. Eu acho que as novas gerações, elas vêm para curar muitas coisas e precisam vir que as outras gerações causaram. Eu vejo elas mais responsáveis, com mais alto amor, também que elas estão querendo regular mais o tempo que elas passam nas redes. Então isso vai mudar muita coisa. Tem até dados de consumo de álcool que as próximas gerações não estão tão tendenciosas a isso. Então as marcas precisam se humanizar e entender o público. Perfeito, concordo. E você acha que o fato, né, de novo, né? Sim. Vocês, os influencers influenciar a rede, é o que você falou, as marcas cada vez mais essa humanização. Você acha que os veículos de comunicação perderam essa conexão com os usuários? Ou seja, usando o exemplo da Capricho, porque é o exemplo que mais... Sim. A Capricho poderia ter abraçado essa causa lá atrás. Poderia ter sido a grande curadora das grandes blogueiras, né? E você acha que assim, aí usando... Né, pode usar Capricho, mas tem Cláudia, que também era outra, né? E você tem vários 4 rodas, quer dizer, vários segmentos assim que eles eram muito respeitados. Você acha que eles perderam essa humanização, essa conexão? Perderam a janela de oportunidade. Sou jornalista também e me formei bem quando começaram os blogs. Eu lembro que quando eu me formei no Mackenzie, a disciplina de digital era uma disciplina de um semestre e que já era assim, isso em 2008, 2009. Era uma disciplina de um semestre. Hoje ela, com certeza, PR, outras coisas dentro de jornalismo, elas são fundamentais, porque transmutou. Não é a mesma comunicação. Eu acho que a Capricho, como outras marcas Abril, outras tal, perderam essa janela de oportunidade, até porque achavam que nunca ia acabar. Que sempre o jornalismo seria da mesma forma, porque foi por muitos anos, e a mudança foi drástica e rápida. Eu acho que em 5 anos tudo mudou. Assim, acho que você tá dentro da história. Eu acho que foi perdida uma oportunidade que agora muitas marcas estão procurando isso. A gente vê reposicionamento digital de Vogue, Elle, várias revistas assim de moda que estão se reposicionando e trazendo influenciadores digitais para co-criar.
E eu acho que, sim, o jornalista não perdeu a sua profissão. Mas nós, comunicadores profissionais, temos uma habilidade de fazer essa curadoria, como você bem disse, de conteúdo. Porque quem vê tanta informação? A gente, então, tem como profissional um olhar para direcionar as comunidades para o que pode ser importante para elas, sabe? Então, acho que nesse lugar a gente tem uma conexão entre as revistas antigas e as revistas digitais, que são todos esses perfis que estão aí. Eu acho muito importante a descentralização do poder da informação. Eu acho que ela dá visibilidade para muitas minorias, pessoas que tinham invisibilidade. Eu sou até uma história dessas, que por onde morava ou por onde estava, se não fosse políticas públicas, provavelmente não teria estudado. Então, realmente, eu sou muito grata à vida e também pela visão que eu tenho de mundo, que me fez enxergar a oportunidade nas minhas vulnerabilidades. Perfeito. Acho que esse estado genuíno que é o que cria exatamente esse bond, né? Essa pertencimento, esse conhecimento. Sim. Com certeza. Mas acho assim, acho que o jornalista e o blogueiro não são inimigos, eles são co-criadores desse mundo de comunicação atual. Também não acho que o jornalismo morreu, igual as pessoas falam. Eu acho que o jornalismo, ele mudou. Mudaram as plataformas, mas a comunicação nunca foi tão necessária. Para ser, né, comunicadores bons, explicadores. Eu acho que a nova influência, na verdade, quem vai estar bem na liderança são os curadores e os explicadores. Que encontrem seu nicho, encontre ali algo que goste de falar e que peguem todas essas informações e transformem em uma linguagem fácil, sabe? Então, quem tá a fim de aprender, de ensinar, tem muito espaço daqui em diante. As redes sociais são muito voltadas a isso, né? O TikTok tem até uma hashtag, acho que é TikTok Ensina, que é voltada para evidenciar conteúdos de criadores que ensinam alguma coisa. São os tutoriais da vida. Perfeito, muito bom. Vamos lá, Erika, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre extensões de marca, né? Então, assim, o que você falou, né? Tem gente que me acompanha há 20 anos, eu tenho 50 pessoas próximas, 100 pessoas ali, quer dizer, mais de 300 mil que estão te acompanhando. Sim. Você acha que um caminho natural é de você pensar em, por exemplo, né? Que o teu fala muito de lifestyle, né? De vida, etc. Você vê caminhos assim de, sei lá, eu vou fazer uma viagem temática da Erika de gastronomia, vou fazer uma viagem, quer dizer, você usar, teoricamente, o que você faz, né, o que você posta, isso virar produto e, teoricamente, fazer uma parceria com uma agência de turismo para estar começando. Então, assim, que forma é que você acredita que você possa expandir mais, né, e criar novos produtos com a marca Erika Gentili? Que lindo, uma pergunta de milhões, né? A produtização é muito importante para o criador de conteúdo, porque as pessoas querem consumir alguma coisa nossa muito além só do que tá na internet, não tangível, não pegar. Tanto que quando nós fazemos eventos presenciais, muitas pessoas gostam, abraçam, até se emocionam em nós também, de encontrar pessoalmente. Você fala de viagens, né? Eu acho que tem uma demanda muito grande de mercado de fazer coisas personalizadas. Então, assim, um roteiro personalizado pela Erika, porque eu já viajei tantos lugares do mundo, de repente seja interessante. Algumas coisas que eu já tenho feito são rotas gastronômicas com a minha assinatura, que as pessoas também podem ter acesso. E o próximo passo, eu acredito, que seja meu livro, que as pessoas pedem desde que eu sou criança. E eu ainda não dei esse passo, mas tenho coisas escritas e pretendo organizar para o próximo ano. Eu acho que as histórias merecem ser contadas, a minha e a das pessoas, né? Então, eu acho que a produtização é muito importante porque tem que monetizar esse trabalho, não é um trabalho só de sonho, né? É um trabalho que eu tenho concomitante com a minha carreira, sempre tive, trabalhei, como disse, em banco, trabalhei na indústria da beleza, trabalho ainda com consultoria. Então, eu faço outras coisas enquanto também influencio. Também é importante dizer que hoje em dia o influenciador não necessariamente ele tem uma carreira que seja somente viver da influência. Ele influencia e é muito interessante quando ele tem outras atividades, porque ele começa a falar em outros núcleos, sabe? Então ele tem autoridade também em outros núcleos, ele transita e é muito interessante. Muito legal. Você falando do livro, né? Eu acho importante. Você compraria? Eu compraria, mas eu vou... Aí, como a gente é Future Hacker, já fez Sim. Então faria uma provocação. Por que você não cria um livro feito pelas essas pessoas que te acompanham há 20 anos, que seja uma coisa colaborativa? Eu acho interessante. Ou seja, cada pessoa escreve um capítulo, Erika na gastronomia, Erika nas viagens, e quem vai fazer isso aí vai ser os próprios usuários que estão fazendo parte da... Adorei a ideia. Assim, Porque o futuro é colaborativo. Exatamente. E aí você nada melhor, mais prestígio que você vai dar para uma pessoa que te acompanha há 20 anos
ela fazer parte da tua vida através de um capítulo. Eu achei fantástico. Que até brinco, né? Contar histórias enquanto a gente escuta das pessoas também. Ou, de repente, de como a história delas conectou a minha, né? Exatamente. Eu acho que tem um caminho hacker aí. Adorei. É um collab aí nosso. Aí, adorei. Muito bom. E deixa eu fazer uma outra questão aqui, Érica, a respeito de falar com gerações diferentes, né, cara? A gente tá vivendo, assim, com gerações, né? Você falou um pouco desse tema aí de... essa geração nova, que já vem mais consciente, né, do que a geração antiga, minha geração X, a geração mais competitiva, e assim... Então, assim, como é que você consegue falar, ter uma comunicação que consiga atender... assim, as diferentes gerações, seja da geração alfa, da Y, da X, quer dizer, e que teoricamente não perca, né, essa conexão que você tem com eles. Eu acho que muito recentemente, tô falando da minha história na internet, começaram a falar muito sobre nichos e micronichos para você focar sua comunicação em um público. Eu tive um caminho um pouco diferente. Eu sempre usei o @ericagentili, que é meu nome. E não usei, por exemplo, dicas de fulana, ou dicas do São Paulo, algo que as pessoas às vezes usam para já ter um branding sobre, sabe, sobre aquele nome, e daí as pessoas seguirem as dicas e não a pessoa. Quando você se coloca como pessoa, é mais desafiador. Então, como que eu pensei a minha audiência, como eu pensei minha comunicação? Primeiramente, que começou num diário, como as meninas lá de 20 anos atrás. Então, por ser um diário, eu me comunico como eu gostaria de ouvir. É o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto à orientação de gerações. Eu me comunico como minha família, independente da faixa etária, minha família, as famílias, gostariam, de repente, de receber esse conteúdo. Um conteúdo de bandeira livre. Então, eu sempre pensei num conteúdo que pudesse ser também aplicado em outras mídias, na TV. Assim, eu sempre penso no conteúdo. Isso aqui caberia em outras plataformas? Esse conteúdo, ele é interessante para mais que uma geração? Nesse conteúdo aqui, eu falo, de repente, tem um meme que seja mais legal, assim, para essa geração atual. Ele também tem alguma informação histórica que possa ser interessante para a geração da minha mãe. Então, eu tento fazer um híbrido, sabe? Mas esse é o meu jeitinho de fazer as coisas. Eu acho que é mais efetivo quando a pessoa encontra um público só. E aí, de repente, já cria ali, focado naquele público. É mais fácil para o algoritmo entender, é mais fácil de várias formas. Mas eu escolhi um caminho mais difícil, mas que me faz muito feliz, que é conversar com diversos públicos ao mesmo tempo. Isso começou, como eu disse, pela minha origem. Porque eu não sabia quem abriu o blog, a gente não tinha nenhuma métrica. Então eu escrevia como esse texto pode ser eterno. Como ele pode falar com as futuras gerações, independente de eu estar aqui ou não. Então toda vez que eu crio um conteúdo, eu quero deixar uma marca positiva nas pessoas. E aí pode ser uma estratégia que você pode até achar, que estratégia boba, mas não é tão fácil de executar, né? Não é fácil você tocar, né, cada uma das pessoas. Sim. Né? Vamos lá, e sobre os outros influencers, assim, vocês, é uma categoria unida ou não? Ou é cada um por si? Ou é cada um por si e todos por um? Quer dizer, como é que existe uma associação dos creators? Existe, quer dizer, como é que você pode, sei lá, ter um collab com uma pessoa que seja amiga sua, que também tenha um grupo grande, que você possa fazer projetos em parceria? Então, quer dizer, como é que é esse envolvimento aí com os outros influencers? Sim. Bom, pensando a influência como uma rede enorme, que não necessariamente moramos perto, as pessoas também estão fazendo das suas próprias casas, nas suas próprias realidades, os encontros não são tão fáceis. De agenda mesmo. Também de propósito. Muitos não têm os mesmos propósitos que você. E outros são diferentes na internet e pessoalmente. Então aí já tem um panorama bem louco. É verdade. Você falou de região, né? Localização. Propósito. De propósito e de... Não dá match. Porque, então, a gente tá falando de personalidade e geograficamente, que de repente não dá certo, né? Mas, assim, tirando esses conflitos, que eles são conflitos básicos de qualquer negócio, eu acho que também tem uma ego trip. Existem pessoas que não querem colaborar com as outras no crescimento delas. Isso é muito complicado. Como eu participei com os criadores antigos e vi o mercado sendo formado,
Eu vi muita gente chegando depois de mim, acho que nós 90% chegaram depois. E tudo bem, e a gente via co-criando, ia mostrando caminhos, muitos caminhos que nós abrimos para eles passarem, né? Por exemplo, antigamente não se falava de fazer uma parceria de um blogueiro com uma indústria automobilística. Era somente que a 4 rodas que pegava um carro para teste, não é verdade? Você é dessa época. Então, eu era jornalista e também criadora de conteúdo. Então, eu e outras pessoas que tinham essa característica, começamos a falar com as marcas. Eu lembro a minha primeira marca que liberou um carro para mim como criador e não só como jornalista foi a Peugeot. Então, a gente conversou na PSA e aí foi a primeira experiência de a gente colocar o carro numa viagem. E a gente colocou o carro num contexto de uma viagem e falando das características do carro. Então, acho que assim, o que eu queria chegar, isso há 10 anos atrás. E hoje, todas as marcas fazem collabs e cocriações com criadores de conteúdo. Então, sempre existiu pessoas antes de mim, me existiu e vão existir pessoas que vão abrir portas, né? Mas também há pessoas que fecham portas por competitividade. Mas eu acredito na cocriação, até do universo. A gente coexiste e eu acredito que a gente pode ir mais longe com colaborações. Mas é muito importante saber que você é uma marca. E você também tem que pensar muito bem com quem você cocria, com quem você colabora. Se combinam propósitos, se combinam valores. Não precisa ser assim tão chato, assim, mas assim, é necessário você saber basicamente ali se a pessoa tá indo perto do seu conteúdo, tem alguma coisa que conecta realmente o seu propósito, o seu público com o dela. Senão não faz sentido, é complexo. Então a gente tem que saber com quem a gente se alinha, sabe? É bem importante. Eu acho que é mais sensível do que uma marca. Porque, assim, são seus valores, né? A marca ainda, ela tem os valores dela, sim. mas, assim, a pessoa é o valor dela, né? Se ela encontra com a pessoa que, teoricamente, tem um risco de reputação, quer dizer, você tem uma sequela eterna. Coisas importantes, que eu hoje tomo mais cuidado. Eu sou muito de conversar com qualquer pessoa, sem me importar quem ela é, se é de partido A, partido B. E quando eu era mais jovem, na minha cidade, morei em Osasco, eu participava de alguns programas de rádio que eram de pessoas que tinham influência política lá na cidade. E eu mal importava, eu só estava indo lá para comentar as notícias do dia, como uma boa estudante. E eu comecei a perceber que fotos antigas que tirava com as pessoas à mesa, mesmo que participasse de uma mesa redonda como essa, poderiam, no futuro, achar que eu tinha alinhamento político com essas pessoas. Então hoje, eu evito tirar foto com pessoas de posição política. E não é por falta de partidarismo, acho que a gente tem que ter posições em tudo. Mas porque eles mudam muito de posição e eu não. Entendeu? Então eu preciso tomar cuidado com a minha imagem, com esse alinhamento. Eu tenho que me posicionar politicamente, mas eu tenho que ser estratégica também, no sentido do conteúdo, de não... e essa questão de valor também, de não se vender, sabe? Não venda a sua opinião por nada. Eu acho muito, muito relevante isso. E é esperado do influenciador que ele dê opiniões, né? Mas é esperado também que a gente tenha coerência com os nossos propósitos, os nossos valores. E aí quando a gente percebe que pessoas que a gente conviveu no passado, ou até tirou uma foto tal, as pessoas aliam a gente, essa pessoa é sua amiga. Eu falei, meu Deus, eu só tirei uma foto. Não só política, às vezes no dia a dia mesmo tem gente que se envolve em coisas estranhas. Tem que tomar um cuidado ali, porque eu acredito na influência como algo de longo prazo, como foi a minha carreira, está sendo minha carreira, e eu pretendo até os 100 anos estar fazendo isso em múltiplas formas, né? Mas, André, o que eu acho importante falar é que se a gente pensa a influência digital como uma carreira de longo prazo, a gente tem que pensar em todos os capítulos dela como uma longa história. E quando, de repente, você se vê procurando só o engajamento por meio de polêmicas, por meio de coisas que não são tão, assim, como eu falo, que demonstram tantos valores que você tem, pode ser muito perigoso. Porque tudo que tá na internet é pra sempre. Tudo que tá na internet pode ser editado, como o nosso podcast aqui. Podem pegar uma fala fora de contexto e transformar em outra coisa. Então a gente tem que pensar na carreira do influenciador, ou de qualquer carreira, de qualquer marca, como uma jornada de criação de conteúdo. Vai ter altos e baixos, vai ter vídeo viral, vídeo que flopa, vai ter várias coisas que vão acontecer. Mas a gente tem que pensar como uma carreira mesmo. Eu concordo, você tá falando isso, eu tava lembrando de uma grande influenciadora agora, uma apresentadora, Sim. Que colocou a boca no mundo de um problema de violência, né, doméstica, e o que o marido ali, esse cara vai ter que sofrer, vai ter que fazer um rebranded aí muito forte,
Porque você imagina o que é, né? Hoje o que sai sobre ele, né? Então vai ser Beleza. uma coisa complicada, né? Era só ter pensado antes, aí não precisava do revenge, Devia né? pensar talvez bem antes, né? Bem antes, Porque é uma coisa que já é recorrente, né? Recorrente. É muito triste, né? Mas eu acho que a visibilidade a essas causas é muito importante. Eu trabalhei muitos anos com mulheres, na rua mesmo, subindo, descendo comunidade e tá fazendo um trabalho de comunicação e de educação contra a violência doméstica. Até foi interessante você comentar. E era surreal. A gente tinha dados que 1 em cada 3 sofria violência doméstica física. Eu não sei como estão os dados hoje, mas é só procurar os novos indicadores aí. Se não me engano, 80%. Se não me engano. No mínimo, assim, 80% que já sofreram... Porque se você entrar na questão da violência, pode ser verbal, de outras formas. Assédio, hein? Forma de assédio. Não existe mulher que você converse, do meu ciclo, nunca vi nenhuma, que nunca passou por desconforto, no mínimo, ou assédio físico, moral, enfim, de outras formas, patrimonial. Então, eu levava essa educação para essas pessoas e era muito surreal como a vulnerabilidade social e a falta de empoderamento financeiro e de educação levava muitas mulheres a permanecerem em situações complexas com homens por dependência. E depois tem a dependência não só financeira, como emocional. Então, quando a gente empodera mulheres, quando a gente dá a elas educação, dá a elas, como a gente parece até bobo, mas quando estoura um caso desse de uma pessoa tão linda, tão famosa, poxa, essa pessoa que nós estamos comentando, tem todos os estereótipos de uma mulher perfeita, bem-sucedida, e ela também passou por isso, a gente abre o leque pra pessoa se enxergar. Será que eu também estou numa Humaniza, situação né, dessa? o problema, né? Humaniza, você dá nome, né? Você dá cara pra aquela história. E aí também você acaba acolhendo. Então, contar histórias é importante, mesmo que não sejam histórias perfeitas, porque elas inspiram as pessoas a saírem das suas amarras. Ela liberta pessoas. E a internet tem esse papel. Eu sou apaixonada pela internet, porque ela me libertou, e através das minhas libertações eu vou libertando e curando um pouquinho as pessoas também. O efeito cascata, né? Vai indo. Exatamente, o efeito cascata. Sim. E vamos lá, você falou rapidamente, né, que você quer trabalhar até os 100 anos aí, né? Seja. Mas quais são os próximos, o que você tá vislumbrando pro próximo, né, próxima década aí? Interessante sua pergunta. Eu tava pensando nisso ontem, inclusive, porque acho que a gente tem que fazer planejamento de longo prazo, embora sejamos, né, bem cartesianos para pensar o dia de hoje, muito gratos pelo presente, estarmos presentes no presente, acho que é importante pensar no futuro. E eu imagino que eu esteja feliz, viajando o mundo. Eu quero ter um programa, além dos meus programas que eu já faço na minha própria rede social, eu quero ter um programa na TV, eu quero ser multiplataforma, eu quero levar a influência a um nível um pouco mais estratégico para ampliar o alcance daquilo que eu conquistei para outras pessoas, por exemplo, chamando as pessoas ao empreendedorismo, ensinando elas a empreender na internet e na vida, empoderando elas de conhecimento. Então, acho que eu tenho um papel com as mulheres desse país. Eu me sinto vocacionada para isso. Não sei de que forma isso vai acontecer, mas daqui 10 anos eu me vejo colocando isso para fora, com uma energia positiva e trazendo esperança para as pessoas. É o que eu vejo. Porque a minha história de vida, somente com muita fé e esperança, foi possível. Né? Eu tive, toda a minha carreira, que a gente tá falando só de carreira, André, eu tive um tumor na cabeça, eu tinha há 10 anos atrás. Eu fui colocada numa sentença de que eu viveria até os 25 anos, eu estou com 37. E as sentenças, elas são estatísticas da ciência para o que pode ou não acontecer. Mas quando a gente olha com um olhar de esperança e faz a sua parte, milagres podem acontecer. E eu sou prova viva disso. Eu queria muito que as pessoas entendessem o poder que há na esperança. É o positivismo, né? Sem positividade tóxica, né? Porque eu estou Exato. triste, estou feliz, eu sou uma pessoa com altos e baixos, mas com o pensamento. É engraçado, tem um médico que a gente entrevistou aqui, Dr. Egídio Doria, que é um médico que ele discutiu muito sobre etarismo, né? Foi muito legal. Interessantíssimo. E falando sobre, né, as mazelas do etarismo, assim, hoje é um preconceito que as pessoas se conformam com esse tipo de preconceito. Ah, não, você tá velho. Fala assim, é verdade, tô velho. Mas tá velho. E pronto, como se eu tivesse acabado. E as pessoas meio que, olha, tá certo. Assim, eles se conformam com esse tipo de coisa. E aí a gente estava discutindo sobre, tem um estudo de Harvard que ele estava comentando que as pessoas que envelhecem com mais otimismo,
elas têm menos problema de saúde. É muito louco isso aí. Então, ou seja, você tendo uma visão positiva, Sim. com certeza você não pode ter curado, mas com certeza você, né? Assim, A cura na jornada. né? exatamente. Então, Muito assim, é muito legal isso, né? Assim, dessa visão, assim, mais... eu acredito piamente nisso, né? E de inspiração, acho muito legal. E também a última questão que você falou de que era um programa de TV, né? Eu tô vendo também esses movimentos, né? Por exemplo, aquele Lucas Neto, lá, o irmão, acho que, indo pra SBT, né? Então você começa também a ver os grandes veículos também chamando, né? Grandes, né, influências Só as cocriações. né, e fazendo essas cocriações. Quando a gente percebe que o mercado mudou, a gente vai batalhar contra isso ou vai cocriar e aprender um com o outro? Eu aprendo coisas com a TV aprende coisas comigo. Eu acho que juntos podemos levar a comunicação, porque o que demonstra quando uma ferramenta estoura? Quando a gente fala que a internet, ela tira o público da TV, significa que a nova geração entende melhor a linguagem da internet do que da TV. Existe até uma questão muito louca disso, que é nossa aptidão, até por serotonina e tal, de ter vídeos curtos como consumo imediato e aquilo nos fazer, né, perder até a noção de como é ver um filme, fazer algo longo. Tem pessoas que não conseguem mais ver uma série. Então também tem que tomar cuidado, porque a nossa mente é treinável, né? Então eu acredito que assim, então o que a gente pode fazer de colaboração? Pensando que toda pessoa é vista por qualquer mídia como usuário. Somente realmente entorpecentes e redes sociais tratam as pessoas como usuários. É verdade. Então, do que estamos sendo entorpecidos? O que o algoritmo está nos entregando? E como as mídias antigas, tradicionais, podem colaborar para essa curadoria ou até a TV para dar uma equilibrada nas coisas? Como eu posso levar, né, a linguagem, como você falou, a linguagem da internet para a TV e da TV para a internet alguma coisa, o que for positivo, e fazer um cross para a gente ir para próximos passos, né? Eu não preciso fazer com que a revista não exista, mas já que hoje em dia ela é quase um objeto de luxo, ela vai ser um anuário, vai ser alguma coisa incrível de curadoria para você guardar como um livro, né? Tem várias múltiplas possibilidades. Ela poderia, assim, eu amo revista, eu nasci no mercado de revista. Sim. E o que eu acho, assim, aí eu tenho uma visão mais crítica, assim, eu acho que tem uma preguiça do setor de ousar. A revista poderia ser projeto para realidade aumentada, poderia ser tanta coisa sendo feita. E que, teoricamente, né, acho que, assim, a gestão de associações, de revistas, são pessoas, realmente, né, assim, ultrapassadas, obsoletas, quer dizer, né, que não tem... Então, Da velha forma, né? Exatamente. Então, eu acho que se tivesse uma ousadia, né, nos meios, assim, eu acho que com certeza a gente estaria melhor, trazendo mais essa nova geração para esses outros meios, né? Bem, Érica, eu queria agradecer muito. Ai, já acabou. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui, cara. E é muito interessante, porque assim, não é uma pessoa que tá começando agora, quer dizer, você influencia há 20 anos, ou seja, a pessoa que, quando eu falo Future Hacker, assim, a pessoa é isso, né? Quem é que tá olhando um pouco pro futuro e trazendo pro presente, que é o nosso, quem tá achando os maiores atalhos do futuro pra cá. E você foi, com certeza, um exemplo disso, né? Com 14 anos de idade, sem querer, e foi chegando e o universo foi te conspirando aí. Então eu queria que você deixasse considerações finais aqui. Putz, de novo, parabéns pela trajetória e obrigado pela presença. Nossa, que emocionante participar. Muito obrigada pelo convite. Eu acredito que quando a gente fala de futuro, a gente tem que pensar muito o presente que estamos vivendo, que é um presente de fato. E muito além de um clichê, o que eu queria deixar de mensagem é que a gente se auto-observe e observe o mercado para criar coisas novas. Somente assim a gente terá criatividade ali, trabalhando a nosso favor, para conquistar coisas para o futuro. E o futuro já está chegando, né? O futuro já chegou, o futuro é todo dia. E a gente às vezes pensa em futurologia como uma coisa distante, mas não, ela acontece todos os dias, às vezes a gente não percebeu. Eu queria agradecer, então, minhas redes sociais é @Erica com K, Gentili com 2 L's e E, em todas as redes sociais, falo de viagem, gastronomia e também histórias de vida das pessoas e as minhas. E será um prazer ter vocês comigo. Aqui é só, né, uma pinceladinha, né, André? Tem muito mais a conversar. Eu espero que tenha colaborado no coração das pessoas. Vamos, a gente tem que fazer um collab junto. Bora fazer. É isso aí, pessoal. Érica Gentili aqui no Future Hack. Obrigada. Future Hacker. Life. Path. Future.